bem? A partir de 1º de outubro começam a vigorar todos os novos direitos do trabalhador doméstico. E você que tem empregado deve ficar atento, porque quem descumprir a nova regra vai pagar multa e ter dívidas na Justiça do Trabalho, o chamado passivo trabalhista. E isso ninguém quer, não é? Bom, outro detalhe é que o cadastro no E-Social já está disponível para você incluir os dados do empregado e do empregador. E quem vai falar sobre essa nova ordem e responder às perguntas dos internautas é o professor de Direito do Trabalho do IBMEC-MG, o advogado Flávio Monteiro de Andrade. Professor, tudo bem? Tudo bem. Muito trabalho com essas modificações todas aí. Há muitas novidades para os nossos ouvintes e internautas, para todos que tomarem mão de obra em âmbito doméstico. Bom, então, eu já vou começar com as perguntas dos internautas, que a gente tem aqui, por exemplo, a Regina Célia. A empregada se aposentou e continuou no trabalho. Como cadastrá-la no FGTS sem o desconto da Previdência? E aí ela também pergunta, teremos que voltar a pagar a Previdência? Sim. Me parece que pela situação descrita já exista talvez alguma irregularidade a ser corrigida aí. Porque a aposentadoria, ela não é uma causa de extinção automática do contrato. Então, o empregado que se aposenta, que continua trabalhando, o contrato dele continua ativo para todos os efeitos. O empregador, inclusive, continua tendo que recolher as contribuições previdenciárias. E certamente, então já antecipando aqui a resposta da nossa internauta, ela vai precisar sim recolher o INSS e vai fazer isso da mesma forma que os demais empregadores, A partir de 1º de outubro, ela vai ser obrigada a passar a inserir esses dados lá no cadastro do E-Social e vai ser gerada uma guia de simples do empregado doméstico para ela, que já vai reunir todos os encargos, todos os tributos e todas as obrigações mensais e tudo vai ser pago através dessa guia única também. Quais são as principais mudanças que o empregador vai sentir agora com essa nova lei? Olha, vai sentir um impacto financeiro, que tem sido estimado aí algo entre 7% e 10%, para aqueles que já tinham empregado e que vão continuar com esse empregado doméstico. E ao que nos parece, assim, talvez mais até do que o impacto financeiro, vai ser o impacto que o empregador vai sofrer para gerir esses contratos domésticos agora, especialmente com esse advindo aí do E-Social, do sistema do E-Social. Ou seja, o impacto da burocracia, digamos assim, sim, não é? Porque, como foi mencionado no início da nossa reportagem, esse primeiro cadastro, no qual o empregador tem que incluir os dados do empregado e do empregador, ele já está disponível. Mas, além disso, mês a mês, o empregador vai precisar acessar o sistema do E-Social para, digamos assim, gerar todos os aspectos relativos à folha de pagamento daquele empregado doméstico. Então, vai ter que... Ou seja, quem tem uma empregada doméstica vai praticamente ter o mesmo trabalho que um empresário tem todo mês, não é? De fazer todo aqueles detalhes todos. Sim, verificar os afastamentos, os atrasos, hora extra, os descontos, adicional noturno, as horas extras, o adicional, tudo isso. Isso aí ele vai ter que registrar nesse E-Social. Ele vai ter que renovar esse cadastro todo mês no E-Social. O cadastro é feito só uma vez, mas aí mês a mês você precisa alimentar o sistema para que esses dados gerem a guia do Simples. Para o empregador pagar. Para o empregador pagar. Vamos dizer assim, relativamente simplificado esse sistema. É um sistema no qual você insere os dados que você tem, mas isso tem de ser feito mês a mês e a própria falta de informações prestadas ao sistema, por si só, já vai poder gerar algum tipo de multa, algum tipo de dor de cabeça para o empregador. E isso está tudo concentrado no site da Receita Federal? Hoje o governo disponibilizou uma página do próprio E-Social, onde a gente tem até algo importante para a gente dizer para os internautas também, um manual específico para o empregador doméstico e que atende também aos empregados domésticos de como vai funcionar o E-Social, de como as informações vão ter que ser inseridas, os prazos. Assim, tranquilamente, uma pessoa pode fazer isso por conta própria ou ela vai ter que contratar também um contador, como a gente vê sempre no imposto de renda?
Olha, é algo que vai demandar um certo conhecimento, né, vamos dizer, sobre informática, internet e um bocadinho de tempo. Eu acredito, né, que quem tiver essa disponibilidade e tiver esse conhecimento vai conseguir fazer isso sozinho. Mas nem sempre são simples essas dúvidas que podem surgir diante das informações terem que ser inseridas. Então, acho que, né, como você bem pontuou aí, acredito que para muitas pessoas, sendo bem prático, a solução vai ser ter o apoio de um contador, em alguns momentos mais críticos, até de um advogado. E outro detalhe que eu estava pensando aqui, como está no site da Receita Federal, esses dados vão ser interligados? Por exemplo, um dado que a pessoa coloque lá erroneamente, eu esqueci, coloquei isso aqui. Sim. A Receita Federal vai começar a cruzar esses dados com o imposto de renda e tudo? Isso pode dar um problema futuro para ela? A proposta do E-Social é fazer um cruzamento amplo de dados trabalhistas, previdenciários e fiscais. Nossa Senhora. Então, né, vai ser necessária não só essa responsabilidade com a inserção dos dados, mas também uma compatibilidade entre os dados fiscais do empregador, os dados que ele fornecer para a Previdência, para o Ministério do Trabalho, sendo que o próprio sistema vai ficar gerando consultas e cruzando informações e se encontrar inconformidades ou irregularidades, as multas vão ser automaticamente geradas pelo sistema também. E aí, esse E-Social, outra dúvida que eu tive é, se a pessoa não pagar, não recolher até o dia determinado lá pela Receita, ela paga já a multa no outro mês? Sim, a ideia do E-Social é que o próprio sistema já gere a autuação automaticamente sempre que descumprida algum prazo ou alguma norma. Que coisa, hein, gente? Preparem-se, hein? Quem tem empregada doméstica não vai ser fácil, não. Bom, tem a Denise Ramos aqui, que ela pergunta, primeiro ela explica a situação dela. Sou empregador, presta serviço em minha casa como empregada doméstica uma pessoa e ela já está há mais de 14 anos. Tem carteira assinada durante todo o tempo, contribuição para o INSS recolhida desde o primeiro dia de trabalho, só que há 1 ano e 11 meses ela está afastada por doença pelo INSS. Devo recolher o FGTS e os 40% da multa contratual a partir de quando, doutor? Essa internauta traz uma situação interessante para a gente, né? Porque para quem tem um empregado doméstico nessa situação, qual seja, né, de que atualmente o empregado encontra-se afastado pela Previdência, a regra vai acabar sendo afetada um pouquinho por conta dessa particularidade. Para essas pessoas, a gente pode dizer assim, a grosso modo, que essas exigências da nova lei vão passar a valer, especialmente quando do retorno do empregado da Previdência Social. Por enquanto, ela está por conta do governo, né? Isso, enquanto a pessoa, né, está afastada pela Previdência, o contrato de trabalho dela fica suspenso, querendo dizer que ele não pode ser rescindido pelo empregador e que quem toma conta, principalmente do contrato, é o próprio governo, através da Previdência Social. Sim. Então, para esses empregadores, eles vão ter de aguardar o retorno do empregado e, a partir daí, passar a fazer os recolhimentos devidos pela nova lei. Agora, uma novidade que a nova lei traz é que o recolhimento de fundo de garantia mensal, ele já vai contemplar também aquilo que seria o recolhimento de uma eventual multa em caso de dispensa sem justa causa. Por isso, esse percentual novo de 3,2%, né? Porque o empregador comum, urbano ou rural, ele recolhe apenas os 8% de FGTS, sendo que é bom sempre destacar que do FGTS o empregador não desconta nada do empregado, né? Ele recolhe isso além daquilo tudo que ele paga. E para o caso do doméstico, ao invés da gente ter aquela conduta normal de, ao final do contrato, na hora de dispensar o empregador, calcular 40% sobre o fundo, depositar essa multa e aí fazer a rescisão, o empregador já vai mês a mês depositar um percentual extra de 3,2%, que em caso de dispensa por justa causa já vai ser liberado automaticamente para o empregado como a garantia da multa de 40%. E se, porventura, for o empregado quem tiver a iniciativa de sair do trabalho pedindo demissão, esse valor é devolvido ao empregador ao final do contrato, com aquelas correções das tabelas da Caixa Econômica Federal para o Fundo de Garantia. Sim.
Bom, a Denise Ramos aqui, ela ainda pergunta, no caso da pessoa ser aposentada por invalidez, ela tem direito a essa multa? É exatamente isso, né? Na verdade, quando a gente pensa em aposentadoria por invalidez, o entendimento atual da Previdência é de que essa é uma modalidade de aposentadoria sempre precária ou provisória. Sim. Como a gente comentou um pouco antes da matéria, diante do déficit que a Previdência se encontra, né, cada vez mais eles têm tentado reinserir os trabalhadores no mercado do trabalho para que eles possam voltar, inclusive, a contribuir para a Previdência. Então, enquanto ela estiver aposentada por invalidez, o contrato está suspenso. Se o contrato está suspenso, não houve rescisão, não há que se pagar multa. Só depois do retorno do empregado que essa situação vai ser resolvida. Aí vai depender de quem vai ter a iniciativa de terminar o contrato. Se vai ser o empregado se demitindo ou se vai ser o empregador promovendo a dispensa. Aí vai ter que ser um acordo, não é, entre as duas partes, né? Bom, tem a Lucilene, ela é de Belo Horizonte e disse que está contratando uma babá no valor de R$500 para trabalhar meio período, ou seja, de 9 às 14, de segunda a sexta, com essa remuneração de R$500, e gostaria de saber como é calculado o recolhimento do FGTS e INSS nesse caso. É proporcional ao valor do salário pago? Deve-se pagar férias e 13º salário nesse caso, doutor? Perfeito. Antes de mais nada, acho que é bom esclarecer para os nossos internautas que é possível fazer essa contratação em tempo parcial, né, considerando-se aí que a jornada máxima legal é de 44 horas, ou seja, você contratar aquém desse limite máximo, pagando também de forma proporcional. Um valor abaixo do salário mínimo, mensal, né? abaixo Ela não do salário mínimo. está errada. Não tem irregularidade nisso. Se você trabalha menos horas, você pode também ser remunerado com um valor inferior ao mínimo, desde que respeitada essa proporcionalidade, ou seja, é preciso avaliar se o valor pago por hora continua sendo respeitado. Aquele estabelecido no mínimo de R$ 788, que é correspondente a uma jornada de 44 horas semanais. E pelos dados aí que a nossa ouvinte nos passou, nessa hipótese, sim. As demais obrigações, elas continuam todas válidas, é um contrato de trabalho como outro qualquer, mas os valores também sofrem a repercussão dessa proporcionalidade. É tudo proporcional aos R$500. Tudo proporcional aos R$500. Né? Mas tem que pagar tudo. Tem que pagar tudo. Tá vendo, Lucilene? Tem que pagar tudo. Não tem como ficar livre de nada, né, doutor? A lei agora até traz um ponto importante também, que foi uma definição de um critério que antes era um pouco subjetivo, que é a questão do número de dias de semana em que a gente pode, né, ter uma pessoa trabalhando em ambiente doméstico sem que ela seja considerada como empregada doméstica. A lei agora trouxe esse critério bastante claro de que até 2 dias por semana você pode fazer a contratação pela via autônoma, que são as chamadas diaristas, mas qualquer trabalho em que se preste serviço por mais de 2 dias na semana, a partir de 3 dias na semana, a carteira de trabalho agora e todos esses direitos que estão previstos na legislação passam a ser obrigatórios. Empregador. E lembrando que direito trabalhista, como regra, eles são direitos indisponíveis, ou seja, o empregado não tem aptidão para negociar esses direitos, mesmo que ele queira. Então, ainda que o empregado te diga, né, que tem interesse em ser contratado, por exemplo, sem receber férias ou sem receber 13º, nenhum tipo de contratação com essas cláusulas será válida pela Justiça do Trabalho ou por uma fiscalização trabalhista. A lei trabalhista não admite negociação para retirar aspectos, né, direitos trabalhistas do empregado. E aí, lembrando também que a diarista, se ela trabalha 2 vezes por semana, aí o FGTS, o INSS, né, principalmente, corre por conta dela. Por conta dela. O empregador não tem que pagar nada. Ela é que vai ter a opção de contribuir como contribuinte autônoma, facultativo ou não, para poder ter o apoio da Previdência. Sim. Gente, tem um outro internauta aqui, CSC, só as iniciais, porque ela não quis ter o nome divulgado, mas diz que nossa empregada doméstica completará no dia 6 de outubro, 1 mês que voltou da licença maternidade. Isso aqui também é um outro caso que tem que ser avaliado. Com a situação econômica do país, não poderemos mantê-la e a dispensaremos neste dia.
Vamos pagar o aviso prévio para que cumpra em casa. E, neste caso, como fica a questão do FGTS? Eu pago referente aos 2 meses, como calcular? Aí... Entendido. A situação realmente não dá para a pessoa ficar com a empregada e Sim. vai ser dispensada. Né? Mas isso aí partiu uma iniciativa do empregador. Do empregador. Primeiro, ela já tocou num ponto importante, que já era direito da doméstica, e agora isso foi ressaltado de forma mais expressa na nova lei, que é o direito, né, que a gestante tem contra a dispensa sem justa causa durante aquele prazo estabelecido na Constituição, que vai desde a confirmação do parto, desde a confirmação da gravidez, até 5 meses depois do parto. Então, normalmente... são os 9 meses mais 5 meses. Até por isso que provavelmente que parece que a ouvinte está respeitando esse prazo, né? Por isso que ela disse que tem que aguardar para fazer a dispensa. Porque ela vai voltar agora no dia 6 de outubro. Sim. Ela pode já fazer a dispensa e os recolhimentos vão ser proporcionais ao período da nova lei, ou seja, ela vai recolher o FGTS, como ela bem disse aí, durante esses 2 meses de vigência da nova lei em que o contrato permanecer ativo. Ela tem que tomar cuidado, né? Houve uma pequena questão na fala dela aí que ela fala que vai completar no dia 6 de outubro 1 mês que a empregada voltou da licença maternidade. Porque aí possivelmente ela já está contabilizando também o período do aviso prévio, por isso que ela pergunta depois se tem que ser 2 meses, então tem sim que ser 2 meses. Agora, o que chamou a atenção um pouco na pergunta dela foi essa expressão que ela utilizou, aviso prévio cumprido em casa. Isso é uma prática também considerada ilegal pela fiscalização trabalhista e pela Justiça do Trabalho. A gente não tem pela lei essa figura do aviso cumprido em casa, né, que seria aquele caso em que o empregador opta pelo aviso prévio trabalhado, mas deixa o empregado ficar em casa. Sim. Isso não existe. A gente tem pela lei 2 formas de cumprimento de aviso prévio básicas. Ou o aviso é trabalhado integralmente, né, e aí o empregado fica obrigado a prestar o serviço, podendo sair 2 horas mais cedo, ou 7 dias, né, dependendo Mas tem que ser opção. presencial. Mas tem que ser presencial. Não dá para ser assim, né? Ou a gente tem a hipótese do aviso indenizado, né, em que o empregado não trabalha, mas já recebe o seu aviso prévio de forma indenizada a ser pago num prazo de 10 dias contado da comunicação do aviso. Para ele não ter que mais trabalhar. Isso. Essa prática do aviso, como eles costumam chamar, né, do aviso prestado em casa, ela é irregular, porque com isso, às vezes, o empregador conta erradamente o prazo de pagamento das verbas rescisórias. Ele deixa para pagar as verbas rescisórias só ao final desse aviso supostamente contado, cumprido em casa. E como pela lei o aviso, na verdade, teria sido indenizado, nesse caso, ele já teria que ter sido pago antes. Então, ela tem que tomar um cuidado com isso para que não tenha que vir a pagar a multa do artigo 477 da CLT, que equivale a 1 mês de remuneração do empregado. Nossa. Então, fique atenta aí, hein? Bom, a Rose Fernandes, ela gostaria de saber como faz para cadastrar a minha empregada no FGTS. A empregada dela recebe salário mínimo e ela diz até que na reportagem do jornal O Tempo, vocês falam, o governo prometeu lançar um sistema apelidado de Simples Doméstico, que aí a gente já até falou aqui, né, que é o E-Social, Rose, pelo qual o patrão poderia pagar tudo numa guia só, INSS, FGTS, 0,8% de seguro contra acidentes e 3,2% relativos à rescisão contratual. Então a Rose gostaria de saber se o seguro contra acidentes e estes 3,2% da rescisão contratual, que são, se eles também são obrigados agora, até hoje o que sempre paguei foi o INSS, se chegarem mais, aí o que vai ser, né? Esses valores serão sim todos obrigatórios a partir de 1º de outubro. O governo está um pouquinho atrasado, né, com essa questão, porque o ideal é que as pessoas tivessem tido um tempo maior para poderem se informar sobre essas coisas. Hoje, né, nós estamos com a seguinte situação, como foi mencionado no início da nossa reportagem, o empregador já consegue acessar o site do E-Social para fazer o cadastro inicial, básico, incluindo os dados do empregador e do empregado. Mas ainda não está disponível o sistema que gera a guia do Simples Doméstico. A estimativa é de que essa guia possa começar a ser gerada pelo sistema a partir de 26 de outubro. Ou seja, já quase na hora de você pagar a primeira guia, que é até o dia 7 de novembro. Lembrando que 7 de novembro vai dar no sábado, então você tem que pagar até
sexta-feira, né? Não dá para pagar igual o cartão de crédito, que é segunda-feira. Né? Acabou, não tem isso, hein? 2 pontinhos novos aí também, né? Para o empregador tomar cuidado. O dia de quitação das obrigações é o 7º dia útil do mês, mas não vale essa regra que você bem lembrou, né? Que a gente está acostumado a ela para tudo na vida, de que se o dia do prazo final cair num sábado ou num dia não útil, ele é prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. Nesse caso, não, né? Dos domésticos, a obrigação é antecipada para o primeiro dia útil anterior ao dia não útil. Então, assim, não tem como fugir disso, né? A pessoa tem que fazer. Quem não souber mexer com computador, não tiver computador em casa, a Receita vai disponibilizar algum tipo de situação para a pessoa ir na Receita e resolver isso tudo ou não? Ela vai ter que se virar agora. Eu acredito que ela vai ter que se virar, porque a Receita não costuma disponibilizar esse tipo de serviço, né? Assim, ela até facilitou um pouco a vida do empregador doméstico, porque não colocou como requisito obrigatório para acesso ao sistema o certificado digital, que é uma ferramenta um pouco mais complexa também, né? E mais difícil de ser utilizada. Você vai poder acessar o E-Social por um cadastro simples, que não demanda certificado digital, mas vai ter que mesmo ser pelo sistema. É um cadastro eletrônico. Eletrônico, não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Isso é uma tendência né, em todo o mercado de trabalho. O E-Social, ele começa pelo empregado doméstico, mas vai tomar todo o mercado de trabalho muito em breve também, vai passar a ser obrigação para todo tipo de empregador, seja ele doméstico ou não, pessoa natural, pessoa jurídica. Flávio, agora, para a pessoa calcular o FGTS, né, uma pergunta também que tem acontecido demais. Como que ela faz para calcular o FGTS? O sistema traz essa vantagem, apesar de ser um sistema eletrônico que, né, traz dificuldades por si só, somente por esse fato, ele tem essa facilidade. Ele, uma vez inseridos os dados básicos do contrato, como a remuneração mensal, principalmente a jornada, ele já vai calcular automaticamente todos esses valores que precisam ser pagos. Já aparece pronto na tela. Né? Mas, em linhas gerais, né, o que o empregador recolhe a título de fundo de garantia, que é a nova e talvez a principal preocupação das pessoas, é 8% recolhido sobre a remuneração mensal e mais esses 3,2%, que é como a gente disse, né? São um fundo para uma eventual multa em caso de rescisão sem justa causa, podendo esse valor ser revertido para o empregador se for o empregado quem se demitir ao final do contrato. Ou seja, numa conta simples aí, quanto que vai custar a partir de agora para o empregador, um empregado doméstico? Se ele paga um salário mínimo. Estima-se aí que, comparativamente com o sistema anterior, há um incremento de cerca de 7% a 10%. E considerando, né, esses encargos e tributos aí mais claros, a gente pode imaginar que mais ou menos 20%, entre 20% e 30% daquilo que você pagar como salário, você vai ter que recolher como encargo e como tributo. É o que acontece normalmente, né, com as empresas, né? É um pouco melhor do que a situação das empresas, né? As empresas têm mais obrigações mais complexas, às vezes ligadas, por exemplo, à saúde, à segurança no trabalho, dependendo do tipo de atividade da empresa. Agora, outra dúvida, onde que a pessoa vai pagar o boleto? Na hora que o E-Social gerar a guia lá? Possivelmente junto à Caixa Econômica Federal ou a qualquer banco ligado ao Sistema Financeiro Nacional. Qualquer banco que eles fizerem um acordo, né? Sim, geralmente eles fazem. Eles fazem alguns tipos de convênios, né? Mas pelo menos Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, com certeza. Tá. Bom, outra dúvida, na hora de fazer o imposto de renda, como vai ser? Como isso vai ser colocado lá? Como se faz a dedução disso? Você diz dos valores que o empregador pagar para o empregado doméstico? Ele vai conseguir fazer essa dedução ou não? Ele vai poder lançar esses valores pagos lá, né, que vão ser considerados como valores passíveis de dedução, e aí vai depender, vamos dizer assim, do âmbito da declaração de forma geral naquele ano. Se ele vai ter direito efetivamente a uma devolução por parte da Receita ou não, uma restituição. Porque é retido na fonte, né? Sim, mês a mês. Isso só vai haver incidência de imposto de renda para aqueles empregados domésticos ganharem mais de R$ 1.900 a título de salário. Porque senão eles ficam aquém
né, da faixa de cobrança de imposto de renda. Tá. Bom, então vamos ver isso aí também, ainda vai, né, com o passar do tempo, a pessoa vai... Bom, e hoje já pode registrar o empregador, o empregado, já está tudo... O sistema permite já esse primeiro cadastro de informações básicas do empregado e do empregador. É muito difícil de preencher? Você já preencheu alguns? Olha, você já tem tido demanda nessa situação? Eu já dei uma olhada, né, assim, e estou tentando me ambientar com o sistema. É um sistema, como em geral são sistemas de internet, auto-intuitivo. Então, para quem tem costume com a internet, com o computador, familiarizado, né, é uma coisa simples, mas para as gerações um pouco mais antigas ou para aquelas pessoas que têm resistência, há uma dificuldade, né? Você até disse, né, Flávio, que já tem gente te procurando, por exemplo, teve uma pessoa com 97 anos que te procurou, né? É verdade. Ele está muito preocupado? Um cliente antigo nosso, que hoje está com 97 anos, ele nos procurou para saber, né, como que porque ele é que faz a gestão dos contratos domésticos que ele tem hoje, e no caso dele especialmente, né, me pareceu que ele vai precisar de um apoio de um contador, porque, né, para quem já é um pouco mais novo, já soa como muito burocrático, difícil. Realmente, para quem, né, nasceu na época que a gente não tinha nem televisão, nem máquina de escrever, vai não deve ser fácil, né? Tá. Bom, e aí as contas, né? Quanto maior o salário do empregado, maior a dedução, né? Isso. E maiores os recolhimentos também. Né? Também, né? Maiores os gastos, né? Diarista, você já falou, né? Não tem. A até 2 vezes por semana. Regime de trabalho autônomo, né? Vai valer para aquelas pessoas que prestam serviço até 2 vezes por semana. E a gente não tem lei que regulamenta o trabalho autônomo. Então, para diarista, vale o que foi combinado, pura e simplesmente. Né? Até 2 vezes por semana. Até 2 vezes por semana. Acordou, por exemplo, uma diária de, digamos, R$100 e somente aquilo, ou o transporte. O empregador, ou o tomador de serviço, nesse caso, só paga mesmo aquilo que foi combinado. Agora, a base de cálculo é sempre o salário registrado em carteira? Sim, a lei traz essa disposição. Então tem que tomar muito cuidado, às vezes, também com esse registro na carteira, porque um erro material na hora de registrar o valor na carteira pode acabar criando. Às vezes a pessoa paga um pouquinho mais, né? Tem uma diferença ali, e aí porque vai o número da carteira também, né? A pessoa tem que preencher o número da carteira de trabalho do empregado doméstico. Os registros do E-Social, né? Sim. Então, assim, realmente tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo na hora de preencher. E sempre que a guia vale para o outro mês, né? Para o mês seguinte. É um esforço aí, né, do nosso governo realmente para dificultar muito, assim, né, e acabar num futuro mais próximo com as fraudes que existem nessas relações de trabalho. Ô Flávio, você já tem tido assim, muita demanda, muita dúvida das pessoas, além dessas aqui que a gente perguntou, tem tido mais algum tipo de dúvida frequente que você tem visto? Acho que as pessoas, em geral, estão assim, seguras com essa situação, né? Até porque, mais do que uma mudança legislativa, é uma mudança cultural e social que a gente está experimentando, né? Acho que realmente o recado, né, que fica do Estado para a população é de dificultar a contratação de mão de obra doméstica, o que já é uma realidade nos países mais envolvidos. Né? Então, parece que o Brasil, nesse aspecto, está tentando caminhar também para esse patamar. É como a gente estava brincando aqui hoje, antes do programa. Né? Acho que a lição mais importante que fica para os nossos internautas é começar a aprender a cuidar das próprias tarefas domésticas, porque cada vez mais vai ficar complicado de ter mão de obra doméstica. Ou seja, vira um artigo de luxo mesmo, uma empregada doméstica, igual a gente vê nos outros países, né? É como eu brinco com os meus alunos nas aulas, né? Quem tem empregada doméstica nos Estados Unidos e na Europa é artista de cinema. E a realidade para a qual a gente vai caminhar é essa, né? Assim, O Brasil, realmente, a gente tem umas situações curiosas, né? A gente vê assim que a própria empregada doméstica tem empregada doméstica, né? Isso é coisa que deve acabar, a não ser nos casos de trabalho informal, né? Que são aquelas pessoas que deviam ter o registro e não têm, que infelizmente também é uma realidade grande aí no nosso país ainda. Sabe o que eu ouvi de empresários? Que essa cobrança, essa regulamentação foi para o governo aumentar a arrecadação. Você acredita nisso também?
Eu acho que o governo está vivendo um momento de dificuldade de caixa muito grande e uma das formas que a gente tem de melhorar a performance do puder caixa aumentar, né? é cobrar aquilo que a gente, né, pode cobrar. Então, né? Mas acho que isso não é exatamente uma novidade, né? O nosso governo, a gente percebe assim, por exemplo, né, o nosso sistema da Receita Federal eletrônica é considerado um dos sistemas mais aprimorados e eficientes do mundo, né? A gente tem tanta falha em outros aspectos, mas nesse aspecto. Você tem sentido assim um tom mais de revolta ou que as pessoas acham que tem que pagar mesmo todas essas questões, esses direitos, que já são direitos trabalhistas de outros empregados, né, no mercado de trabalho? Eu acho que pelo menos nas manifestações públicas que a gente tem visto, todo mundo, vamos dizer, advoga para o mesmo lado, né? De reconhecer os direitos dos trabalhadores domésticos, porque, né, segundo os doutrinadores, por exemplo, da nossa área trabalhista, essa legislação que, né, agora está sendo extinta, digamos assim, com essa nova lei, o regime anterior dos domésticos, ele era um regime que nos remetia talvez ainda até um resquício do período de escravidão, porque a lei simplesmente trazia, né, o doméstico como um trabalhador inferior, menos possuidor de direitos, uma mão de obra mais barata, mais flexível, parece que mesmo assim se preocupando só com a visão do empregador. E a gente, né, eu acho que é difícil de sustentar um motivo que não seja um motivo antiético, pelo menos, para que o empregado doméstico seja discriminado em relação ao empregado não doméstico, né? Tá certo. Flávio, muito obrigada pelas suas considerações aqui, todos esses seus esclarecimentos aos internautas e as nossas dúvidas também no dia a dia, né? E que o governo resolva logo aí essas questões ainda pendentes, né? Eu agradeço e assim, a gente, né, provavelmente ainda vai ter um bocadinho de dúvidas aí, que a lei traz muitas novidades também. Agora, por exemplo, né, são regimes diferentes que a gente vai ter que observar em 3 casos, basicamente. Para o empregado que reside na residência do empregador, para o empregado que não reside na residência do empregador e para o empregado que estiver em viagem com o empregador doméstico. Isso As situações são a lei já regulamentou isso, mas são situações em que você vai ter, às vezes, pagamentos, formas de remunerar o empregado. Como registrar isso tudo no e-social, lá no cadastro? Isso vai ser lançado no cartão de ponto do empregado e as informações do cartão de ponto vão ser repassadas para o e-social. Todo mundo também já vai ter que ter um cartão de ponto. E um sistema, né? A legislação dos domésticos permite o banco de horas, a gente pode chamar assim, que é um sistema de compensação de horas mais flexível, mas desde que isso tudo seja registrado no contrato e refletido no cartão de ponto. Então, o empregador também, né, que quiser não gerar passivo de horas extras, ele vai precisar de ter um cartão de ponto muito bem feito, onde constem, né, essas compensações. Fez hora extra num dia, tem que ter a folga correspondente no dia seguinte, isso ficar muito bem claro, identificado no cartão. Para que não, né, e agora o cartão também é um instrumento obrigatório, antes, né, não era facultativo, mas para o empregador doméstico é obrigatório, mesmo que ele tenha só um empregado. Agora, a fiscalização, assim, o fiscal entrar na sua casa, ele tem que ter um mandado de segurança, né? Não pode ser assim, né? É um mandado judicial. A própria lei já trata um pouco dessa questão, dizendo que para o fiscal poder adentrar na residência do empregador somente mediante combinação com o empregador. Ou seja, né, se ele não tiver uma ordem judicial, ele só vai entrar com autorização do empregador. E também nem vai ter fiscal para isso tudo, né? A gente tem uma carência de mão de obra de fiscais muito grande. Eles não conseguem fiscalizar nem as principais atividades empresariais, né, que são o foco mais importante da fiscalização. Então, dificilmente eles vão conseguir fiscalizar essas relações de trabalho indo até a residência do empregador. Vai ter uma fiscalização já rigorosa pelo próprio E-Social. Que é um programa que laça tudo ali, né? Ele amarra tudo, né? Acho que não vai ter muita saída por ali, não. Acho por ali já vai ser um Big Brother danado ali, né? Exatamente. Tá bom, Flávio, eu queria te agradecer. Muito obrigado. Que a gente tenha outros programas aí para tirar mais dúvidas sobre isso, porque eu acho que agora, quando começarem a preencher esse e-social, vai dar muito trabalho, hein? E vai gerar muita dúvida ainda.
Bom, muito obrigada pela sua audiência e a gente volta a qualquer momento. Tchau.